Antes de começar a escrever estas linhas, ponho para tocar o CD 4 da coleção The World's Greatest Symphonies. Primeiro adágio, Allegro non troppo, de Tchaikovsky. Não estranhe, caro leitor, foi necessário. Foi preciso para refazer os ânimos depois de ler e reler o livro Claro é o Mundo à Minha Volta. Editora Patuá, 2018, do pernambucano Tiago Medeiros. O livro de contos em questão não permite que o leitor tenha qualquer rompante barato de engraçamento ou que se cogite a possibilidade de imaginar-se capacitado a viver as coisas da vida simplesmente pela metade. O discurso das personagens não é partido. A força do texto é em bloco maciço, é um inteiro. A linguagem, por ser universal, assim como a poesia, é inelutável. A linguagem no livro de Tiago Medeiros avisa: atenção, não vai ser leve. A linguagem, quando assim ela se dá, não se pode apagar. A vida também não. A vida, tal qual a linguagem, é inelutável. Senão, óbvio, não seria vida, não seria experiência, não seria travessia. Seria morte. E morte é o oposto. Pense comigo, não é perfeitamente compreensível que vivamos pela metade. É um golpe duro na existência de cada um que, dessa maneira, assim resolva transitar pelo mundo. São tantas as possibilidades a usufruir, os caminhos a picar, os destinos a seguir. O fenômeno da linguagem, por refletir a multiplicidade do viver e das nossas vidas, compartilhadas ou não, sempre se expande quando em contato com outros estratos fundamentais do arcabouço semântico discursivo, das artes ou das práticas sociais. Claro é o mundo à minha volta consegue tal feito. O livro é um conjunto de perspectivas que se desdobra aos olhos de quem lê, que se afirma vário, que planta outras sementes de interpretação ao menor senso. E aí já se deu a amplidão, a literatura. E literatura é linguagem fornida, bem temperada. Roman Jakobson, no seu O que fazem os poetas com as palavras, texto deflagrado em uma conferência ocorrida na cidade de Lisboa no ano de 1972, já atentava para tais movimentos da linguagem. Mas por que razão endereço esta resenha a falar de linguagem sob este ponto de vista? Respondo, de pronto. É porque em Claro é o Mundo à Minha Volta, estreia do escritor caruaruense, idealizador do Letras em Barro, circuito de eventos literários que movimenta a região do agreste meridional pernambucano, estamos diante de um livro que resolve, burilando, as funções semióticas que maquinam o fenômeno linguístico de grave e potencial perturbação. Os contos do livro, que parecem seguir um agudo fluxo único, até em termos de personagens e sucessão dos fatos, trabalham com temáticas bastante variadas, porém muito complexas, vastas ou insólitas. É possível perceber o trato para com a profanação do sagrado, as ressonâncias da velhice, os impedimentos e os impérios da doença, a consagração e a conflagração da infância, as descobertas de envolvimento e de cunho sexual, o riso e a ironia vistos como respostas ao mal, o mal do medo, o medo do medo, desembocando, enfim e completamente, no desvelamento de uma linguagem feita de quase acertos. A não completude aqui, a falta de algo que encerre um outro algo
pode ou deve ser vista como um ponto positivo. Sobre esta incompletude, sobre a busca incessante do autor por um assunto que lhe erga do solo e que lhe retire o conforto da mente, Raimundo Carreiro vai dizer que escrever é preencher furos, criando armadilhas e seduzindo o leitor, assim como quem borda um tapete. Na talagaça limpa, os furos vão sendo fechados pela agulha e pela linha que completam o desenho. Ou seja, o escritor precisa revelar, ou não, situações que ainda não estão objetivadas no texto. Tiago Medeiros, filho de uma terra de bons costureiros, deu provas mais do que cabais, já nesse seu primeiro rebento, de que é um talentoso alfaiate das palavras em prosa. Meus caros amigos e amigas aqui do canal O Equador das Coisas, vocês acabaram de ouvir a leitura do livro O Claro Mundo Literário de Tiago Medeiros, uma resenha literária que publiquei em meu blog pessoal, oequadordascoisas.blogspot.com. Se você quiser ler na íntegra esse texto, que acompanha também uma entrevista que fiz com o autor à época do lançamento deste livro, basta você acessar esse endereço que eu falei agora, www.oequadordascoisas.blogspot.com. Aqui é o livro do Tiago, sujeito amigo aqui de Caruaru, escritor, poeta, amante aí das artes literárias e grande rebuliceiro, digamos assim, das artes aqui da cidade e da região. Um bom expoente, né, aqui da literatura pernambucana contemporânea. Essa é a nossa dica de hoje. Claro é o mundo à minha volta, de Tiago Medeiros. Um forte abraço, vamos ler mais, vamos ler sempre, e a gente se encontra no próximo vídeo.